Nós vamos falar hoje um tema que falou muito comigo há um tempo atrás. É sempre tempo de recomeçar. Amém? É tempo de recomeçar. Recomeçar o quê? Não tenho a mínima. O que você acha que você perdeu? O que você acha que você paralisou, que você parou? Na sua família, como esposo, como esposa, como filho, no seu ministério, como líder, um discipulador, ou nem é líder, mas almejava ser, agora não quer nem saber mais, não sei. O que eu sei é o seguinte: Deus, Ele não desistiu. Estava comentando com meu esposo essa semana, né? Falei, meu Deus, nós temos uma memória muito curta. Sabe, Deus faz uma promessa, você ouve várias palavras a teu respeito, você já sabe das promessas, mas o Senhor, aprove ao Senhor usar gente para falar com a gente. Então, usa pessoas para falar na sua vida. Passa uma semana, passa um mês, passa, às vezes, na mesma semana, você esqueceu do que você ouviu. Então, na nossa vida, irmãos, nós vamos ter que fazer uma escolha. Ontem foi ministrado aqui, eu fui tão edificada aqui na palavra de ontem. E foi falado para a gente ficar enxertado, né? Nós somos o ramos e tem que ficar na videira. Ok, isso aí já é fato. Eu assumo isso como uma verdade absoluta na minha vida. Então, isso que eu vi e que eu ouvi vai acima do que eu quero, do meu achismo, do meu eu acho que, eu não sei o que, sabe? O meu parecer natural. Eu anulo o que eu estou pensando, eu entro naquilo que eu escutei ontem. Então, na nossa vida, nós vamos ter que fazer muitas escolhas. Eu não dá para tempo de perguntar para todo mundo aqui, mas se eu perguntar, você já teve algumas escolhas difíceis para fazer. E você fez as suas escolhas, ok? Muito bem. As nossas escolhas, elas vão determinar, elas vão definir a nossa vida. Concorda? Elas vão definir. Tem coisas que você não tem por onde correr. Você fala, eu não concordo muito, mas Deus está falando comigo e eu vou fazer isso. Se Deus falou com você através de um homem, de uma mulher de Deus, siga esse passo, irmão. Porque ele vai mudar a tua história. Isso é muito sério. Estava vendo aqui as crianças, né? As nossas aqui, as 3. Todas são nossas, amém? Mas as especiaisinhas aqui nossas. Eu falei, meu Deus do céu, às vezes uma escolha que a gente fez há anos atrás, há 20 anos atrás, sabe, protegeu a minha descendência. Então, não é apenas por causa de mim, não é apenas por causa do meu marido, sabe, não é apenas por causa eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, e eu vou obedecer. Isso aí já é fato. Por que a gente fica perdendo tempo nas coisas que são óbvias? Entende? Então, essas escolhas que nós fazemos da parte correta do Senhor, você está protegendo a tua descendência. Você está protegendo a outra geração. É importante demais. O tempo passa muito rápido. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, meus filhos eram pequenininhos. Hoje eles são crescidinhos, mas eu já tenho netinhas pequenininhas. Eu não sabia como é que ia ser a minha vida. Você não sabe como é que vai ser a sua. E tem mais uma coisa que eu falo demais para nossas crianças lá em Niterói. Nós não temos tempo para perder. Jesus está voltando. Se você não tem esse discernimento ainda, em nome de Jesus, você vai ter agora de manhã. Isso é muito sério. Então, nós não temos tempo a perder com coisas pequenas, com picuinhas, com aquilo que você pensa que é o correto. Nós não temos que pensar nada, irmãos. Nós temos que falar o que Deus pensa. O que Deus pensa do casamento? Eu sou uma mulher, eu sou uma esposa, eu sou uma mãe. O que Deus escreveu na palavra dele que eu tenho que ser? É isso que eu tenho que ser. Muitas vezes,
Nós vamos ter que anular aquilo que nós aprendemos como verdade. Tirar o sofisma da mente, tirar os paradigmas. E não é fácil. Tá certo? Então, essa questão de recomeço, de recomeçar, é pela graça. Fala para o seu esposo do lado, sua esposa fala assim, olha, é tudo pela graça. Agora, deixa eu te falar uma coisa que você já está careca de saber. Graça é uma pessoa. Graça não é um conceito, graça é uma pessoa, graça é Jesus. Então, se eu quero ter algo que dê certo, se eu quero recomeçar com algo que Deus falou para mim, eu tenho que deixar Deus agir. Eu não posso agir no meu natural, que é o nosso problema. Então eu preciso confiar na graça. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou assim, escandalosamente, de uma forma também extravagante, apaixonada por Jesus. Ele é o motivo da minha existência. Ele é tudo, tudo, ele é tudo. Ele é mais do que o Valmir. Ele é mais do que meus filhos, ele é mais do que as minhas netas. Ele é tudo, ele é o motivo da minha existência. Ele é o motivo do meu sorriso. Sabe, ele é o motivo do meu vigor. Ele é o motivo de eu querer viver. Sabe, de saber que se eu estou vivendo hoje, amanhã vai ser melhor, e depois amanhã melhor ainda. Eu não tenho dúvida disso. Você tem. Então você tem que confiar na graça. A graça, então, é Jesus. Mas veja bem, não é muito fácil. Quando a gente fala de recomeçar, é porque a gente paralisou em algum lugar. E ontem a gente estava louvando aqui, na abertura, depois o Valmir estava falando. Quantas pessoas paralisadas, irmãos. Quantas pessoas feridas. Quantas pessoas entristecidas no coração, lá no fundo. Que perderam o sorriso. Não é fácil. Tem o tempo de luto, sabia? Sabia que você tem que viver isso? Porque se a gente não viver esse tempo de frustração, você ficou frustrado. Sabe, às vezes você, na tua casa, né, você que é filho, frustra com o comportamento do teu pai, da tua mãe. Às vezes você idealizou um casamento de uma forma, e não está sendo como você idealizou. Sabe? E aí você frustra, você fica ferido. Então não é fácil, a ferida não é fácil. Naturalmente falando, nós não somos capazes de curar. Não sou capaz de curar. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então a alma ferida, a minha emoção abalada, sozinho eu não vou conseguir botar no lugar. E aí ontem Deus estava falando para mim, né? Eu chorei muito aqui. Na hora do louvor eu falei, Deus falando, tem gente paralisada. Sabe, gente que não sai do lugar. Entra ano, sai ano, está na mesma coisa. É o mesmo assuntinho. Sabe, o umbigo é o centro de tudo. Então, como que vai avançar? Como que vai avançar? Como é que vai crescer? Não tem como crescer. Sabe, porque aquela ferida, por mais que já ouviu falar do Senhor, por mais que o Senhor usou pessoas para falar, mas não cicatriza nunca. A gente foi ministrar num lugar, e nós tínhamos ido ministrar um ano anterior, voltamos para ministrar. Eu estava conversando com uma pessoa, muito triste. Aí eu falei, ela queria conversar comigo. Eu falei, que bom, a gente vai conversar. E está tudo bem? Ela falou, nada bem. Está péssimo, não está nada bem. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela começou a chorar. Eu falei, você não vai falar para mim que nós vamos falar sobre o assunto que nós falamos no ano passado, não, né? Não é o mesmo assunto, não. Eu falei, mas já se passou um ano. Você está falando as mesmas coisas, as mesmas palavras. A lágrima é para a mesma coisa. Então, e nesse um ano que você ouviu de Deus, o que funcionou para você? Falei para ela, o que funcionou?
Funcionou nada. Você não entrou no seu coração nada, ficou só aqui. Assuntos ruins, feridas. Sabe? Nós somos saudáveis, irmãos. Nós vamos ter sempre memória. Amém por isso. Você vai passar, você vai estar lá com 60, 70 anos. Você vai ver o que aconteceu lá no 20, você vai lembrar. Mas não vai te machucar mais. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu posso até conversar com você, mas quem que tem que determinar como é que vai viver é você, porque daqui a pouco eu estou indo embora. E aí, Deus vai precisar falar para você como, quando que você vai se posicionar. Então, olha aqui nos meus olhos. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Que dia que você vai mudar? Que dia que você já vai parar de lamber ferida do ano passado, do ano retrasado, de 3 anos atrás, e vai avançar. Porque você tem que confiar na graça do Senhor. Tem que romper. Você não pode, você tem que fazer um balanço. Irmão, vamos deixar o espiritual de lado agora. Vamos deixar o espiritual de lado. Não precisa me falar nada. Mas faz de julho do ano passado até julho desse ano. O que você avançou? Na sua casa, você avançou no quê? Uma rápida recordação natural, sem ser espiritual. O que você melhorou? O que você fazia antes que você não faz mais agora? Tem que ter, pelo amor de Deus. Não é possível. Parar no lugar já não dá. Retroceder, então, nem pensar. Sabe, é avançar. Então, faz essa análise. Você está conversando o mesmo assunto que você conversava 1 ano atrás. Agora, conversar o mesmo assunto, falando da mudança, ótimo. Mas conversar o mesmo assunto, com o mesmo pesar, aquele peso. E sabe qual que é o problema disso? No casamento, que eu estava conversando com essa pessoa, mas eu falo muito isso, a nota promissória está sempre na mão para botar lá, sabe, para cobrar. Ou o marido cobrando da esposa, ou a esposa cobrando do marido, ou o filho cobrando do pai, ou o pai cobrando do filho, com a nota promissória ali, sabe, lembrando. Alguém tem que pagar preço, irmãos. Alguém tem que ir para a cruz. Não tem como. Essa semana eu também estava conversando. A gente aconselha muito por telefone, está tão fácil. E estava conversando com uma moça, e eu já tinha conversado com ela segunda, terça, estava na quarta-feira, e um momento difícil que ela está vivendo, e ela me ligou, e falando tudo que ela tinha vivido naquele dia da quarta, que foi pior do que a terça, que foi pior que a segunda. Literalmente foi pior, e ela tinha razão no que ela estava me falando. Ela falou, pastora Neide, me dá uma luz, o que eu faço? Eu não estou mais aguentando. Ela falou, o que eu faço? Eu falei assim, eu tenho uma coisa para te falar, que vai dar resultado. Ela falou, então me fala, porque eu não estou mais aguentando. Eu falei, vai para a cruz. Vai para a cruz. Quem está na cruz, não sente se alguém te cuspir, se alguém te xingar, você pode humilhar. Eu estou lá na cruz, não estou sentindo nada. Falei para ela, a solução é você ir para a cruz. Agora, não é ir para a cruz, sabe aquela coisa, eu tenho que ir para a cruz. Essa minha cruz está muito pesada. Não, você vai para a cruz de uma forma que eu estou falando simbólica, porque Jesus já foi no teu lugar. E você vai conversar com o Senhor, falar, Senhor, é o seguinte, eu sou uma só carne com meu marido, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho meu filho, e alinha nosso coração, Senhor. Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo isso essa semana? Sabe, fica indignada diante do Senhor e fala, Senhor, o Senhor... Porque quando nós temos uma situação que não condiz com aquilo que a gente quer viver, irmãos, tem choro seu que Deus não vê, não. Agora, tem lágrimas que Ele recolhe. Ele recolhe. E depois Ele vai aguando uma árvore muito frutífera. E eu falei, olha, você vai para a cruz e entra lá no seu banheiro, põe o seu joelho no chão, deixa tudo que você está fazendo.
E fala tudo que você me falou para Deus, mas não fala murmurando, não. Assume a tua posição de filha. Foi o que ela fez. Isso foi à tarde. À noite ela me ligou, falou: pastora do céu, estou chocada com a rapidez de Deus. Eu falei: claro, meu Deus. Até hoje, eu me surpreendo. Deus faz, me mima demais. Eu me surpreendo até hoje. Estou chocada. Eu falei: não, nem começou ainda. Deus vai te surpreender muito mais. É mais do que você pediu. Sabe? Então eu quero te falar. Onde você precisa recomeçar. Sabe, esses segundos aqui, vou te dar alguns segundinhos para você pensar. O que você precisa retomar? Aonde você se frustrou? Aonde a ferida ficou muito grande? Onde? Sangrou demais? Aonde? É nesse lugar aí, é nessa situação que Deus vai agir. E não é só por causa de você. É por causa das pessoas que estão em volta de você. É por causa da sua descendência. É onde Deus te plantar. Você vai ter que agir. É nessa forma. Aonde você mora, o seu jeitinho de ser, o seu jeitinho de falar, a tua experiência, as suas crises, sabe? O seu dia a dia, que às vezes está difícil, como essa menina me ligou, vai servir para edificar a igreja de Cristo. Ontem, quando o Valmir estava falando, né, da família para expressar Cristo. Então, quando as pessoas olham para você, como é que ela vê você? Porque quando as pessoas olham a família, ela vê um conjunto. Vocês percebem como é lindo ver uma família? Você acha bonito ver uma família? Por exemplo, você está aqui sentado. O culto não começou. Daqui a pouco entra uma família. Né? O marido, a esposa, um filho, às vezes 2, 3 filhos. Você olha, você admira, sim ou não? Você percebeu que isso não passa batido por ninguém? Percebeu? Você está lá num restaurante, comendo um x-salada. Daqui a pouco abre a porta e entra uma família. Você fala: nossa, que lindo. Ou não te chama atenção? Eu tenho certeza absoluta que te chama atenção. Isso não é por acaso, irmãos. Sabe, a família, eu sei que já foi dito ontem, mas a família é a base operacional do Senhor. E quando Deus olha para a sua família, né, Ele vê uma pessoa, ele vê o propósito. Ele fala: o propósito vai se cumprir. É com essa família aqui. É com essa casa aqui. Mas às vezes a família paralisou. Porque ou o marido teve uma decepção, uma frustração, e a mulher não intercede. A mulher pega carona. Quando não atrapalha. Quando ainda não é usada a boca dela para atrapalhar. Às vezes o filho, né? Uma situação difícil com o filho. Sabe, às vezes a mãe está lá desanimada e o pai, em vez de, sabe, levantar, para a família toda levantar, não. Sabe, não tem palavras que edificam. Então isso é muito sério, porque o propósito para se cumprir não é individual. Essa pessoa que eu estava aconselhando, que eu te falei do sufoco dela, segunda, terça e quarta, eles têm um chamado. E quando ela era solteira, ela sempre foi muito comprometida com as coisas do Senhor, mas uma pessoa séria. Aquela que está e começa a falar em línguas e Deus fala com ela sempre foi assim. Mas agora ela é casada. E agora ela tem filhos. E ela falou assim: eu acho que eu agi errado. Eu dei uma bola fora, pastora, de ter casado. Eu não estou tolerando mais, eu vou continuar trabalhando sozinha. Ela falou: Guilherme, eu vou continuar na obra, eu estou parada. Eu falei: não tem essa hipótese para você, meu amor. Vai cumprir o propósito da sua casa, é com a união, é tua, do seu esposo, do seu filho. Não tem propósito individual mais. O tempo passou, esse tempo já ficou para trás. Quem tem algum solteiro aqui? Não, né? Que vai casar? Todo mundo casado. Então,
Olha para o teu esposo, olha nos olhos, se olhem nos olhos, vocês que são casados. Se olhem, fica se olhando. Deixa eu te falar, fica se olhando, não precisa olhar para mim não. Tem um plano de Deus para vocês cumprirem. Tem um propósito a ser cumprido. É com vocês dois. Se você tem filhos, é com vocês dois e os seus filhos. É com vocês dois. Agora pode olhar aqui para mim. Então, elimina a opção do individual. Elimina. Por que está no seu dicionário ainda essa palavra? Por que você pensa na hipótese de você fazer algo para o Senhor, individualmente falando, não tem essa possibilidade, porque não tem mais isso. Deus é sério, irmãos. Deus não brinca de ser Deus. Quem brinca de ser crente, muitas vezes somos nós. Nós brincamos de ser crente. Olha, essas escolhas que nós temos que fazer são escolhas naturais. Sabe, é choro. Às vezes você fica triste, normal, porque a gente é gente. Corre sangue. Tem temperamentos aqui envolvidos. Mas isso aí não pode sobressair aquele propósito que Deus tem para você. Eu posso dar até um piti de vez em quando, junto com meu marido. Posso ter até um piti ali. Mas para no piti, fica só ali. Sabe, eu tenho que engolir e falar, vamos avançar. Não tem a hipótese agora de eu cumprir, da minha vida ser cumprido algo grandioso para Deus sem Ele. Que é um privilégio, diga-se de passagem. Nós dois juntos. Sou fã de carteirinha. Quando o Valmir me bota no meu lugar, deixa eu dar um parênteses, não está no script aqui não, mas vou te falar uma coisa. Quando o marido faz o papel do governo, claro que sem grosseria. Não vou nem entrar nessa coisa aqui. Mas quando o marido coloca a esposa no lugar dela, com amabilidade, sabe, lembrando do papel dela, dá uma alegria para a gente, é proteção para a gente. Sabe, aquele marido que sabe que a esposa é intercessora, auxiliadora idônea, está lá no maior sufoco, mas está ajudando. Ele fala, a esposa mostra para ele que ele tem significado, que é a necessidade dele. O marido, ele precisa de significado. Ele precisa saber que ele tem valor na casa. Sabe, qual que é o nosso problema? Eu me incluo junto. Às vezes o tupete, o nariz empinado. A gente empina a carroça em determinado assunto, que não vai em nada, sabe? E deixa a opinião do marido para trás. Como que vai cumprir o propósito assim? Como é que vai recomeçar algo assim? Então, tem muita coisa, irmãos, que nós temos que pôr no lixo. Sabe, muitas coisas nós aprendemos quando eram solteiras, que nós temos que eliminar. Então, primeira coisa, nós temos que confiar. Como que eu vou confiar na graça que é Jesus, se Jesus para mim não é o meu melhor amigo? Se Jesus para mim, se Deus para mim não é o meu paizinho que me mima? Vai ficar balançado aí. Nós precisamos ter uma identidade forte no Senhor. Nós somos filhos. Sabe, você precisa mudar a sua mentalidade. Você é filho. Filho. O Pai tem prazer em te agradar. Então confia que o que você está vivendo vai contribuir a teu favor. Mas dê a resposta certa. Qual que é a tua escolha? Nós estamos falando de escolha natural. Qual que é a escolha que você está fazendo em relação à sua casa? Eu falei para você fazer um retrospecto de um ano, de julho para cá. O que mudou? Você mudou? Se você está contente com você? Atitudes, a coisa que você falava, você não fala mais? Que você percebeu que não é legal? Aconteceu isso com você? Não dá uma alegria? Fala, gente, eu venci esse assunto. Meu Deus, obrigada, Jesus. Eu venci esse assunto. Não estou acreditando. Não estou acreditando que eu venci isso. Você tem que ficar alegre. Nossa, eu superei isso. Sabe, não deixa a sua alma botar a manguinha de fora. Mas você tem que confiar na graça. Outra coisa que você tem que fazer, que eu antecipei um pouquinho. Você precisa ter conhecimento do propósito.
Mas, pastora Neide, eu não sei qual que é o propósito. Então eu vou te lembrar. O propósito de Deus. Jesus, ele vai voltar quando ele tiver uma igreja sem mácula. E ele está falando conosco. Tira essa sujeirinha aí. Tira essa petulância. Tira essa soberba. Tira essa arrogância. Pensa no propósito. Como é que eu vou viver o propósito? É nas minhas 24 horas por dia. É no seu trabalho. É como é que você dá resposta no seu trabalho. É numa festa de aniversário. Aonde você está presente. É o teu dia a dia. O meu dia a dia lá na cidade de Niterói faz eu cumprir o propósito. Agora eu tenho que saber disso. Amém? Então confia que você é filho. Confia que você é filha. Confia que Deus está dando as direções e Deus dá a direção. Ele não dá tudo de uma vez, senão a gente assusta. Sabe, ontem, a hora que o Valmir estava ministrando, e ele falando do Cadu, né? Do nosso filho, e foi literalmente como ele falou, e eu falei, Senhor amado, Deus já me fez uma promessa para mim quando o Cadu nasceu. E o Cadu, ele vai ser mais intenso do que todos nós juntos na minha casa. Esse tempo que ele está fora vai ser para cumprir o propósito. Está sendo para cumprir o propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu estou orando, intercedendo por ele, eu falo, Deus, obrigada que ele é o melhor filho. Senhor, quanta coisa grande que o Senhor tem para ele. Senhor, que tudo isso eu tenho convicção que vai contribuir para a obra do Senhor. É muito grande o que o Senhor tem para o Cadu. Eu fico numa alegria, eu não choro, eu fico alegre. Falo, Deus, nossa Senhor, eu quero ver tudo isso. Eu não tenho dúvida que é por isso, que é para cumprir um propósito. Esse tempo que ele está fora. Ele tem muitos jovens, muitas pessoas ele vai ganhar para Jesus por causa desse tempo. Porque o propósito vai se cumprir, ele não é maior que Deus. Tá certo? Então, na nossa casa, na nossa família, irmãos, por favor, abre a sua boca só para falar coisa que edifica. Ai, pastor, mas às vezes eu estou tão nervosa. Não aguento. Tenho sangue de barata. Não, você não tem mesmo sangue de barata. Então fica quietinha. Fala nada. Não tem estrutura para falar algo que edifica em relação ao seu filho, em relação à sua casa, em relação à sua mulher, a sua esposa ainda estão caminhando ainda na graça. Nós vamos caminhar sempre na graça, mas está um momento difícil. Não tem nada, não tem estrutura emocional para falar coisas que edifica, não fale nada. Amém? Você concorda comigo? Está todo mundo ligado? Sim, está todo mundo? Amém. Então, sabe, você tem que ter convicção do propósito. Você não nasceu à toa. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui de paraquedas. Agora, irmãos, eu fico pensando, como nós falamos ontem, já pensou todo mundo que está aqui ser modelo de casa, de família? Quantas famílias vão vir para Jesus por causa de você? Como a igreja vai ser edificada por causa da nossa vida? Sabe, por causa da tua forma de viver. Sabe, por causa de você confiar. Ele vai falar assim, gente, eu quero confiar. Você precisa ouvir uma coisa que eu ouvi um dia. Aliás, eu não ouvi um dia, não. Eu ouvi várias vezes. A pessoa chegar para mim e falar assim, pastora, mas eu não era nem pastora ainda, né, na função. Eu queria tanto ser apaixonada por Jesus igual você é. Eu quero ter essa experiência. Eu falei, mas é só pedir. Você quer? Então é fato que você vai ter. Sabe, as pessoas precisam ver que você é apaixonada por Jesus, que o seu trabalho... Irmãos, não interessa se você é um empresário, cheio de dinheiro, e sabe aquele empreendimento rendável, tipo 500 mil, 1 milhão por mês. Ou se você é um funcionário que ganha um salário mínimo, todo mundo é igual para Deus. Não é isso que nós vamos ser cobrados mais tarde. Sabe, Deus quer ver teu posicionamento onde Ele te colocou. Sabe, então você precisa mostrar para as pessoas que você é apaixonado. Você tem que assumir isso, que você tem que ser modelo.
Porque às vezes você está aqui nos cultos, você vem para os cultos, e você ouve uma palavra, está aqui no seminário, que eu acho importante. Vocês são privilegiados demais dessa igreja fazer isso com vocês. Se preocupar em fazer seminário, isso é muito bom. Sabe? Agora, você não pode entrar, sair, vir e voltar da mesma forma. As pessoas precisam perceber que tem algo diferente de você. Aí você vai mudar. Porque aí, eu lembro uma vez que eu vi um testemunho de uma pastora, que ela ganhou uma família, porque ela estava viajando, e foi viajar com uma família que não era cristão só da boca para fora, assim, não frequentava nada, só que ela e o marido frequentavam. E ela viu como o marido tratava ela com grosseria. Ela viu alguns momentos que esse marido foi muito grosso com a esposa, com a amiga dela. E ela começou a observar, e ela falava assim que ela ficava no nervo. Ela falava, o que é isso? Isso é jeito de falar. Só que ela via, o que chamou a atenção dela? Ela chamou a atenção dela o jeito que a esposa reagia. Com amabilidade, com humildade. Ela falou, meu Deus, como é que consegue? Você acredita que essa família foi para o Senhor, se firmou na igreja por causa disso? Ela falou, eu vi Jesus ali. Então essa situação difícil que você está vivendo na sua casa, é a oportunidade das pessoas verem Jesus na sua casa. A sua reação, a sua resposta. Sabe, Deus está usando essas coisas, não está sendo em vão, não é tempo perdido. Sabe, nisso, ela falou, eu quero ser assim. Porque por muito menos, eu já não estaria nem na viagem, eu já queria voltar, não queria nem curtir as férias mais. De tão alegre que ela ficou. Então nós temos que saber que Deus tem um propósito para nós, amém? Outra coisa muito importante, irmãos, né, nossas escolhas, né, o tempo de recomeçar. Não faz escolhas e não toma decisão sozinho. Nem você esposo, nem você esposa, nem você que é filho. Sabe, entra num acordo. Alguém, nesse acordo, vai, entre aspas, perder. Toda vez que você vai falar sobre um assunto com o seu cônjuge, você tem uma convicção daquilo que você acredita que está correto. E ele também tem. Você vai falar da tua convicção, você vai ouvir a convicção dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem dá a palavra final em casa? Está na palavra de Deus, que é o marido. E às vezes a palavra final dele não é aquilo que você pensou em fazer. Amém? Creia. Fala, o Senhor vai usar meu marido nisso. Eu estava errada. Sabe? Não fica perdendo tempo. Sabe? Quantas famílias, não sei, em nome de Jesus não tem nenhum caso aqui, mas quantas famílias não se alegram mais juntos? Vai ter um aniversário, se fulano for, eu não vou. Se fulano estiver, eu não vou. Sabe? Ou vai por obrigação e não conversa com ninguém, fica 5 minutos e volta para casa. Não faz parte da nossa vida, do nosso jeito de ser, irmãos. Tem que haver esse conserto. Qual que é essa escolha que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a cruz. Então, o Valmir, naquilo que ele tem revelação, ele vai para a cruz por causa de mim. Ele renuncia, mesmo que ele tenha razão, ele fala, não, deixa quieto, não leva o assunto. Por quê? Ele vai para a cruz, porque ele já teve revelação, mas tem outras coisas que eu tive revelação. Eu vou para a cruz, eu não vou me sentir humilhada. Nós temos que parar de dar mais ênfase para as mentiras do diabo do que pelas verdades de Deus. Para de dar ênfase nas coisas, do inferno, que vem lá do comandante do inferno. Sabe, seja diabo mentiroso, envergonhado, e Deus, o soberano. Agora, como que eu vou fazer isso se eu anular a obra e o poder da cruz? Se eu vou querer viver no natural? Não posso. Outra coisa, outra atitude. Saiba que Deus te conhece. Amém? Ele sabe quem você é, Ele sabe quem seu marido é, Ele sabe quem seu filho é, Ele conhece o seu temperamento, Ele sabe o que você está pensando agora. E tudo que você está vivendo não saiu da alçada dEle.
não saiu do interesse dele. Levanta a mão aqui, quem tem uma causa para Deus, que você coloca diante do Senhor. Você que tem uma causa para Deus, levanta a mão. Eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa muito importante para mim, que eu sei que é Deus que vai fazer. Você também tem? Eu fico pensando, eu falei que eu sou extravagante. Eu sou extravagante. E a hora que isso aqui acontecer, perigo eu dar até umas cambalhotas, de tanta alegria. Se isso acontecer, eu fico pensando em Deus, que é melhor do que eu ainda. Deus tem alegria de me dar a vitória. Deus tem muito mais interesse do que eu mesma. Sabe, eu tenho convicção disso. Então a sua causa é uma causa, não é só sua, é do próprio Deus. Mas pastor, está demorando tudo para acontecer o resultado. Pois é, mas qual é a tua escolha? Qual é o teu dia a dia? Você tem a síndrome de Cinderela? Mesmo que você seja homem? Aquilo que não pode falar nada. Não pode falar nada que emburra. Não pode falar nada que ofende. Tudo ofende. Olha aqui para mim um pouquinho. Lembrei do negócio aqui. Se está te ofendendo, é porque você valoriza. Se meu esposo chegar para mim, um exemplo bobo, tá, irmãos? Eu fiquei em casa, não, eu vou dar o exemplo da Tássia, que é uma heroína na minha concepção. Com 3 filhos, rebolou o dia inteiro. Mamadeira, dá banho, fez comida, um monte de coisa, ainda sai trabalhar fora. Aí o Guilherme chega em casa e fala, o que é isso, Tássia? Você não fez esse negócio aqui? Ela está quase descabelando, mas ele não viu nada disso. Aí ele chega, você não faz nada. Escuta aqui, se ela sabe quem ela é, você acha que o que ele falou para ela vai ofendê-la? Não vai nem fazer cócega, gente. Ela sabe o que ela fez durante o dia. Para que ela vai ter que provar? Não faz nem cócega. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Sabe, então, você precisa saber quem você é em Deus. Aquele assunto que te ofende muito, é esse assunto que o diabo vai usar para tirar a sua paz. Você aceita como verdade. Então não importa o que o Valmir falar para mim. Sabe, algo que ele falar para mim, eu não aceito como verdade. Eu sei quem eu sou no Senhor, eu tenho minha identidade. Não faz nem cócega em mim. Sabe, então nós temos que saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é, para parar de dar ênfase, parar de ser melindroso. Sabe, de emburrar. Não, meu Deus, homem emburrado é irritante. Ai, mas como irrita, meu Deus do céu. A gente vai para a cruz mesmo. Mulher emburrada. A mulher, nosso papel, não estou falando aqui de papéis, mas o nosso papel é trazer alegria para casa. Sabe, nosso papel nós somos o elo do pai se relacionar bem com o filho. Sabe, nós não podemos desorientar. Tem mulher que desorienta a casa. O marido chega por causa de um pingo. Ela desorienta a casa inteira, deixa todo mundo nervoso. Meu Deus, como isso é feio. Mas acabou de sair do culto, acabou de sair do seminário, mas aquele assunto, para ela não mudou nada. Para ele não mudou nada. Mas como? Está fazendo o quê aqui no seminário, então? Se não mudou. Ó, eu me arrisco a falar uma coisa para você, bem extremo. Que assunto que você deixou pendente na sua família? Quando você sair daqui desse prédio, o assunto continua pendente ou já foi resolvido aqui? Porque se não foi resolvido aqui, você está fazendo o quê aqui? Está cumprindo uma coisa da igreja só? Não funciona assim, irmãos. Não combina. Vamos passar por tribulação, sim, mas coisas novas. Assunto velho, ferida velha. Nosso Deus é gracioso, independente de nós. Amém? Independente das tuas falhas, Agora, Ele espera de você uma reação daquilo que Ele já te revelou. Ele espera de você uma atitude. Você precisa fazer a escolha correta, dar uma resposta correta na sua casa. Você precisa. Aí tudo vai se fazer novo. Porque olha só,
Eu não sei quando é que você aceitou Jesus Cristo. Mas quando você aceitou Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Teu coração mudou. Agora você é uma nova criatura. Ah, eu sei, pastora, mas a alma não vai sendo transformada? Sim, vai sendo transformada de glória em glória. Não é de uma hora para outra, não. É um processo. Mas esse processo está durando há quanto tempo você? De um assuntinho. Vamos mudar o assunto, irmãos. Vamos mudar nosso jeito de viver. Vamos resolver em Cristo. Em Cristo Jesus nós temos que resolver. Então, o diabo, ele quer paralisar. Ele quer nos paralisar. Ele quer fazer você desanimar. Quando o diabo faz um dos cônjuges desanimar, o outro tem que segurar as pontas. Porque ele quer frustrar. Agora, o que a Bíblia fala? Os planos de Deus podem ser frustrados? Não, não pode, não vão ser. Só que tem um detalhe. Por que não desfrutar do tempo de Deus agora, hoje? Por que ficar adiando para ter um casamento firmado na rocha que é Cristo de uma forma 100% daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos? Por que não decidir hoje? Por que não entregar para o Senhor hoje? Se posicione no mundo espiritual como filho. Não importa se tem 200 casais, você e seu marido são a menina dos olhos de Deus. A sua família é a menina dos olhos de Deus. Você é o diferenciado. Eu falo, todo mundo que me conhece sabe o tanto que Deus mima a minha casa. Mima, mas como eu me sinto mimada por Deus. Eu penso, tem na minha mão. Eu assumi essa posição de mimo. Eu assumi. Sabe, eu não tenho problema em assumir ser filha de Deus. Você tem problema? Qual que é o teu relacionamento com Deus? Então eu tenho certeza absoluta que tudo que não é bom no meu marido, Deus vai mudar. Mas eu não tenho nem um pingo de dúvida disso. Sabe, então você tem que ter convicção. Você tem que se posicionar. Não adianta você vir para culto, célula, escola da família, seminário, vida conjugal, criação de filhos, os cursos que nós temos, mas quando você sai daqui dessa porta para fora, tua posição é natural. As suas respostas são naturais. Como você vem aqui e aprende tudo que é espiritual. Aí você sai desse prédio, você reage natural. Cadê a resposta? Vai voltar atrás da fila. Então, recomeça hoje, irmãos. Sabe, eu já estou finalizando. Quero dar um tempo para você, sabe? Para você e seu esposo falar o que paralisou na vida de vocês. É o ministério? O que vocês estavam quase desistindo? Né? É do filho, de orar pelo filho, ou achar que o filho não tem jeito? O que? É o posicionamento de família cristã? Veja bem, vou te dar uma dica aqui. Se for fardo para você, irmão. Se quando a gente fala para você assim, ó, sua família é o testemunho de Deus. Sua família, Deus está usando a sua família para edificar a igreja dele. Você tem que refletir ele. Se isso para você soa de uma forma muito forte, muito pesada, tem muita coisa aí dentro para resolver. Tá ruim demais seu casamento. Tá muito ruim. Se você acha que isso é uma coisa que está longe de acontecer, tem que se pensar e marque, vamos conversar individual, ver o que está acontecendo, porque tem uma coisa muito errada aí. Muitas vezes o Senhor permite, embora não deseje, né, passarmos por algumas crises para nós experimentarmos a vontade de Deus. Então, por último, defina, irmãos, qual princípio você vai seguir. Qual o princípio? Você vai seguir o princípio natural, da alma, daquilo que você escuta lá fora, de um programa de televisão, de uma revista que você lê? Ou você vai seguir o princípio bíblico? Daquilo que Deus quer que você faça?
Nós temos que fazer nossa escolha, nós não podemos negociar. Nós já falamos aqui sobre a negociação. Né? Mundo, diabo, mundo que é Egito, Faraó que é o diabo, tenta negociar com as nossas posturas. Às vezes você fala, mas está tão longe da minha realidade. Não está, não. Às vezes você discute na sua casa por causa de comprar uma bota, um casaco, porque a tua bota não está mais. O mundo está falando que a sua bota está fora de moda. Está influenciando você. Você não mora lá no Egito, não é o tempo. Mas está te influenciando, está sendo discutido isso na sua casa. Então defina o que você quer seguir. Sabe? Coloca o diabo na onde ele tem que colocar. Coloca o Senhor, né, na frente de todas as coisas. Seja obediente naquilo que você está escutando aqui. Faz uma prova de Deus. Tem um pouquinho de trabalho, irmãos. É um exercício. Sabe, quando eu falo aqui para você, nós já vivemos tanta coisa. Quantas respostas erradas eu dei, eu tive que dar a correta, mas eu fui fazendo um exercício. As pessoas falavam, eu falava, eu vou obedecer isso, porque está falando da parte de Deus. Não é fácil, mas eu desejo melhorar. Você tem que desejar melhorar. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser intensos. Quando eu sou uma mulher, um homem, um filho obediente à palavra, sabe o que acontece comigo? Eu começo a ser intenso, eu começo a ser fortalecido no Senhor. Deus fala, não tem como eu não ajudar essa minha filha, não. Não tem como eu ajudar esse meu filho, não. Mas Deus precisa ver a tua atitude, sabe? Deus precisa ver as suas respostas, precisa ver como é que você reage. Agora fala para mim. O que eu falei para essa menina, né, que eu estava aconselhando, eu falei, como que você vai falar que você teve a vitória se você não lutar? Sabe, você precisa lutar para você desfrutar da vitória. Agora, sou eu que luto? Não. Deus luta por mim. É o Senhor que luta as minhas causas. Deus tem interesse de me ver alegre, sorrindo. Ele tem interesse nisso. Quem tem filho aqui sabe como é gostoso ver o filho sorrindo, como é gostoso ver o filho satisfeito. Deus, se nós pensamos assim, irmãos, Deus pensa assim a teu respeito. Amém? Eu quero que você fique de pé, deixa as coisas que você tem na cadeira, só quem está com crianças que não pode deixar na cadeira, mas eu quero que você converse com o seu marido. Por favor. Sem ser espiritual, naturalzão mesmo. Fala assim, no que nós paralisamos, hein? O que nós temos que recomeçar? Olha para o seu marido. Você tem que conversar. Irmãos, não conversa nada sem isso que eu te dei direção. Não fala outros assuntos, não. Nem dá tempo de beijar, porque é muito pouco tempo. Então você vai, fala para ele assim, olha, ou para ela, fala, qual o assunto que nós temos que recomeçar? No que o diabo nos paralisou? Por favor, olha, fica de frente para o seu cônjuge, olha para ele.